como eu. Eu sinto que é a verdade contida nessa música que o Senhor quer que nós vivamos agora, nesse final da manhã. E é importante que nós vivamos isso com muita seriedade. Porque veja, uma passagem muito importante do Evangelho está lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37 e seguintes. Pega comigo. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37 e seguintes. Você sabe, inclusive, que é nesse Evangelho de São João, nesse capítulo 6, que Jesus faz a promessa da Eucaristia. Ele promete, ele já está prenunciando que vai dar a sua carne a comer, o seu sangue a beber, que a sua carne será a verdadeira comida, que o seu sangue será a verdadeira bebida, que quem comer a sua carne, quem beber o seu sangue, vai permanecer nele e ele nessa pessoa. E o mais lindo é que o Senhor promete: e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é tudo nesse capítulo. E veja o que Jesus diz no versículo 37. Nós estamos no coração do capítulo 6. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei, pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Preste bem atenção. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Eu vou repetir. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, que eu não perca nenhum, mas que eu os ressuscite no último dia. E compare com o versículo anterior, o 38, eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou, da vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. O Pai não quer perder você. O Pai não quer perder nenhum daqueles que Ele enviou. Veja, nós estamos com todos esses fogos comemorando o centro do dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E nesse momento mesmo, veja, não somente Ele, Jesus, mas ela, porque a vontade dEle é a vontade dela. Também ela podia dizer: meu filho, minha filha, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova, também é a prova dela de mãe. Olhe para a cruz, olhe o meu filho, olhe a carne da minha carne, olhe o sangue do meu sangue. Ninguém te ama como eu. Ela, Nossa Senhora, porque ninguém quer ver o seu filho indo para uma cruz, e ela aceitou isso por nós. Ela agora mesmo nos mostra Jesus na cruz, e ela mesmo diz para nós: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como Ele, ninguém te ama, porque essa é a vontade do Pai, que Ele, Jesus, não perca ninguém, e que eu, a mãe, não perca ninguém. Eu não quero perder você, eu não quero perder os seus, Jesus não quer perder. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos aplaudir a cruz de Cristo. Pode aplaudir de pé. Pode aplaudir de pé. Porque ali está o sangue de Maria também, a carne de Maria também. Amém. Não teve uma concorrência de homem. Amém.
essa gravidez. Olha para alguém mais forte, meu irmão. Aplauda junto com a cruz. Aplauda Nossa Senhora que estava aos pés dessa cruz. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de todas as nações, Nossa Senhora Rainha dessa terra. Pode aplaudir o máximo que você puder. Aclama e canta. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Não, não, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E é por isso que Jesus vem dizer para nós, no dia de hoje, essa é a vontade do meu Pai. E eu vim para fazer, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pelo contrário, que eu os ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pode continuar acompanhando, agora o versículo 40. De fato, Jesus mais uma vez vai repetir, de fato, realmente, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, Jesus não pode perder ninguém. Jesus não quer perder você. Jesus não pode perder você. Jesus não pode perder o seu marido, mulher. Jesus não quer perder a sua esposa. Você que é homem, Jesus não quer perder o seu pai, não quer perder a sua mãe. Jesus não quer perder nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas filhas, ninguém. Jesus não quer perder seu neto, sua neta, não quer. Jesus não quer perder seu avô, sua avó. Ele não quer perder ninguém, digo mais, não somente não quer, Ele não pode perder ninguém. Esta é a vontade do Pai. Mas nós também não podemos ignorar que nós estamos em guerra, nós estamos em luta. E mais do que nunca o inimigo tem sido desleal para arrancar-nos das mãos do Senhor, para arrancar-nos dos caminhos do Senhor, para retirar-nos da vida eterna. E ele usa de meios desleais. Ele está agressivo, ele está entrando nas nossas casas, ele está pegando os nossos filhos, roubando-nos os nossos filhos, ele está sendo agressivo. Não é guerrinha não. A violência que nós vemos no mundo, nós estamos vivendo uma grande violência. As nossas cidades são violentas e impressionante, não são apenas as grandes cidades. Nesses dias, um bispo mandou uma carta para mim na Canção Nova, e eu passei inclusive depois essa carta para o Dunga, ele dizendo que estava pedindo o nosso auxílio, o auxílio da Canção Nova, num trabalho de recuperação, num trabalho de evangelização, porque ele disse, a própria ONU, na sua análise da situação do mundo inteiro, considerou que determinado bairro, só não vou dizer o nome, da cidade, da minha diocese, é o lugar mais violento de toda a face da terra. Gente, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, num lugar da grande São Paulo. Nós às vezes pensamos que o Rio é mais violento, mas esse bispo mandou uma carta para a gente, era como um SOS, era um help que ele estava
dirigindo para nós. Eu fiquei muito tocado com aquela carta, porque ele disse: a própria ONU, na sua análise, chegou à conclusão que o lugar mais violento de todo o mundo é justamente o bairro tal, que está na cidade tal da minha diocese. E veja, o nosso mundo é um mundo violento, mas essa violência, gente, não é apenas uma violência externa, que acontece com crimes, com mortes. Não. Acontece essa violência dentro dos nossos lares. Parece mesmo que o inimigo entra com tudo, igualzinho aqueles soldados de Herodes, que iam entrando pelas casas e matando as crianças com menos de 2 anos. Aí nos braços da sua mãe, é esta violência que o inimigo está fazendo. Nós não vemos com os nossos olhos assim, como aconteceu com os soldados de Herodes. Mas se você for parar e analisar o rapto que estão fazendo, você sabe que a palavra roubo vem de rapto. O rapto, o roubo que estão fazendo dos nossos filhos é semelhante àquele que os soldados de Herodes fizeram na matança dos inocentes. E na verdade se trata de uma matança de inocentes. Eu não estou dizendo que os nossos filhos sejam inocentinhos, eles também têm culpa, mas na verdade, gente, eles foram enganados. Eles acabaram sendo inocentes úteis, ingênuos. E nas nossas vistas, diante da nossa cara, os nossos filhos têm sido raptados de nós, têm sido destruídos na nossa frente e nós nem sabemos o que fazer. Não é que nós somos irresponsáveis, nós não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer. Quanto o pai, quanto a mãe não sabe o que fazer. Nós não podemos ignorar isso. Portanto, gente, os nossos meios não podem ser um meio qualquer. Veja a violência, o ataque, a agressão aos nossos casamentos. Veja a agressão à família, a própria realidade de família. Um tempinho atrás, nós tínhamos levantado uma parede assim bem firme, até um certo ponto. Ela ia ser arrimo, mais do que simples parede, né? Ela ia ser arrimo. Então foi bem reforçado com bastante cimento, com ferro, com tudo. E os pedreiros foram até um certo ponto. Quando chegou às 4 horas, os pedreiros foram embora. E a criançada estava vendo a construção dos pedreiros. Resolveram de brincar lá. De brincar, mas de pegar todo mundo, né, e mexer. Era para ser muro de arrimo, aquela parede. E a criançada resolveu de medir força com aquele. Quando o Eto viu, já estavam no ponto de derrubar tudo aquilo que os pedreiros construíram durante o dia inteiro, na brincadeira. Deixa eu dizer, é essa brincadeira que o mundo está fazendo com a gente. Você constrói a vida inteira. Você constrói com lágrimas, você constrói com dor, você constrói com suor. Você constrói uma família. E de repente vem um mundo, desculpe, na base da brincadeira, na base da gozação, com tudo isso que o mundo oferece. E chegam lá, ainda se rindo, zombando, se põem cada um de um lado, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, até brincando, até fazer aquilo tudo ruir. Deixa eu dizer, essa terrível brincadeira que estão fazendo com as nossas famílias. E dizendo das nossas famílias, com o seu casamento, com o seu lar, com aquilo que você construiu durante tantos anos, com suor, com lágrimas, com sofrimento, com dor, com honradez,
Com exemplo, claro, você errou também, você falhou também, mas até mesmo por causa dos seus erros, das suas falhas, custou mais suor ainda, mais sangue ainda, mais lágrimas ainda. Gente, nós estamos num mundo terrivelmente agressivo, por isso você pode perceber, nós não podemos usar um método qualquer para resgatar os nossos, não podemos. E Deus hoje está dando a nós modos violentos de reconquistar aquilo que pela violência nos tem sido roubado. Há uma passagem preciosa na Bíblia, onde o Senhor vai dizer: aqueles que foram encarregados de reconstruir a cidade de Jerusalém, porque quando eles voltaram, a cidade de Jerusalém tinha sido totalmente destruída. As casas incendiadas, o próprio templo tinha sido incendiado. As muralhas caídas. E eles chegaram, choraram, mas não adiantava simplesmente chorar em cima da destruição. Eles se puseram mãos à obra, não foi fácil, foi uma obra maravilhosa que Deus levou-os a fazer. Eles entraram em ação, e o que o Senhor disse a eles foi isso: não pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito é que essa obra será feita. Eu vou dizer, você vai repetir: não pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito é que se fará esta obra. E gente, impulsionados por essa palavra, eles foram mãos à obra, claro, tiveram que colocar mãos à obra. Impressionante que chega um momento, porque também os inimigos vieram para tentar derrubar aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam reconstruindo, e os inimigos vinham para derrubar aquilo que eles estavam construindo. Então eles eram obrigados a trabalhar com a ferramenta numa mão e com a espada, com a arma na outra. O máximo que eles faziam era colocar a espada, colocar a arma ali na bainha. Estavam trabalhando sim, mas com a espada ali bem pertinho. A qualquer momento tinham que largar a ferramenta e pegar na arma. E muitas vezes eles estavam trabalhando mesmo literalmente com as duas mãos. Numa mão a ferramenta, na outra mão a arma. E impressionante, eles não voltavam para casa para dormir. Não voltavam para casa para dormir. Dormiam ali na construção, quer dizer, vigiando a construção, para que o inimigo não viesse de noite e destruísse o que eles tinham construído durante o dia, porque o inimigo estava tão ousado, tão daninho, que ele vinha para destruir durante a noite o que eles estavam construindo durante o dia, da muralha, das casas, da restauração do templo. Então eles dormiam ali ao lado daquilo que eles haviam construído durante o dia, e dormiam ali, mas com as armas na mão, prontinhos. Até aqueles homens estavam deitados, mas se você chegava ali, você via que a mão dele estava ali na espada. Se ele acordasse, até no ato de acordar, automaticamente ele já estava pegando e retirando a espada para defender aquilo que ele havia construído durante o dia. Pai, mãe, é esta a sua posição. Mas me deixa dizer também, filho, filha, esta é a sua posição daqui para frente. Porque não é somente pai e mãe que precisa defender o seu lar. Muitas vezes, infelizmente, quem está reconstruindo a casa, quem está reconstruindo o lar, a família, são os filhos que encontraram Deus, graças a Deus, que encontraram o caminho. O Senhor hoje está nos colocando nesta situação. Gente, diante da violência com que nós estamos sendo agredidos, só uma contra-violência. Mas que violência é essa? É a violência do Espírito. Repete comigo: não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito é que se fará esta obra. Veja, essa obra de reconstrução da sua casa, da sua família, vai se fazer não pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito, eu diria pela violência do Espírito. E você precisa ser o reconstrutor da sua casa deste jeito,
Primeiro, trabalhando ao mesmo tempo já com ferramentas e com armas. Porque saiba, o inimigo está constantemente tentando destruir o que você ainda está construindo. Claro, você já teve anos de construção. Você já gastou suor, gastou lágrimas, gastou dor, gastou sofrimento, gastou anos. E o inimigo vem destruir. E o pior, aquilo que você está construindo agora, aquilo que você está tentando reconstruir agora, o inimigo é tão ousado, tão sujo, tão covarde, que vem para destruir já aquilo que você está reconstruindo. Só que você não pode permitir. Você não pode permitir. Ao contrário, você precisa estar constantemente construindo com ferramentas e defendendo com armas. E as nossas armas não são as armas humanas, são armas espirituais. Deixa eu dizer muito concreto, você pai, você mãe, mas também você filho, você filha, você precisa ser um orante. Você tem que usar os meios. Nossa Senhora tem insistido conosco no rosário, e veja, não é uma coisinha humana não, nós não entendemos todo o valor do rosário, porque para nós realmente são orações muito simples. E a repetição de Pai Nossos e Ave Marias, meditando os mistérios. Mas veja, quem dá eficácia não somos nós. Deixa eu fazer uma comparação, eu sei que é ousada, mas quando você vê a Eucaristia, ela não passa de pão. E pão feito simplesmente com um pouco de farinha e água e nada mais. Quando você olha, é vinho, antes da consagração e depois da consagração. Então, gente, pelas coisas humanas, nós não daríamos valor à Eucaristia, por aquilo que nós vemos. Mas quem dá eficácia, quem faz da Eucaristia o que ela é o Senhor, é o poder do Senhor, é o Espírito do Senhor. Deixa eu dizer, é a mesma coisa com o rosário, porque às vezes nós pensamos que o valor está nas grandes orações que nós fazemos então ao Senhor, e pensamos que a eficácia está nisso. Não, a eficácia está onde o Senhor coloca a eficácia, e nós não podemos negar. Gente que vem lá desde 1200, não é de agora não, vem de lá desde 1200, quando São Domingos começou a espalhar a recitação, a reza do rosário, que Nossa Senhora mesmo já começou com São Domingos, foi ela que revelou a ele toda a eficácia, toda a força, toda a violência do rosário, que não parece nada. Mas quem dá eficácia é Deus, quem dá força é Deus, e ela veio revelar. E impressionante, quando São Domingos começou a usar o rosário, aqueles hereges que havia naquele tempo, que ninguém conseguia transformar, eles estavam fazendo um estrago enorme na igreja, ninguém conseguia demovê-los, através do rosário. E São Domingos ia de cidade em cidade, de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, rezando o rosário com aquelas pessoas. E as coisas começaram a mudar, e aqueles hereges começaram a se converter. Eles que estavam destruindo a igreja por dentro, se converteram. Desde lá, não é de hoje. E nos nossos dias, veja, tudo que Nossa Senhora falou em Lourdes, tudo que Nossa Senhora falou em Fátima, tudo que Nossa Senhora tem falado agora em Medjugorje, gente. Até quando nós precisaremos ouvir a nossa mãe falando? Não é uma coisa de homens, é uma coisa do céu. E veja, essas aparições de Fátima e de Lourdes foram aprovadas pela igreja. Até quando ela vai ter que insistir para nós compreendermos que o valor da oração não é dado por nós, não é pelas nossas palavras, mas pela eficácia que Deus dá. E se ela está dizendo do poder que tem a oração do rosário, acredite. Deixa eu dizer, é como na Eucaristia. Você não vê nada ali de concreto que mostre que ali esteja o Senhor presente, realizando o seu sacrifício. Você não tem nada, você continua vendo pão e vendo vinho. Igualmente, quando nós rezamos o rosário, não passa disso que nós fazemos, mas se do céu está vindo a palavra, que aí Deus colocou eficácia, que aí Deus colocou força, acredite
Deixa eu dizer, acreditemos e rezemos. É a oração do simples, portanto, é a oração, é a arma que você pode levar constantemente com você, constantemente com você. Até existe esse tercinho também em forma de aliança, não é? Que eu gosto muito também de usar, porque ele para mim é aliança, aliança, aliança com o Senhor, aliança com Maria, e ao mesmo tempo ele é um terço. Se você vê, tem as continhas do rosário, muitas pessoas têm uma aliança assim também, um terço em forma de aliança. É muito fácil você levar consigo e você ir rezando. Até lavando roupa você pode ir rezando. Até cuidando da casa você pode ir rezando o seu rosário. Mas muito mais você pode parar um momento e rezar um mistério, depois rezar outro, depois rezar outro. E deixa eu dizer, diante da violência que nós estamos enfrentando, é preciso, gente, como aqueles homens, nos tempos de Esdras e de Neemias, é preciso que nós estejamos o tempo todo reconstruindo as nossas casas, as nossas famílias, com ferramentas nas mãos, mas com armas nas outras. E uma arma importantíssima que ela põe nas nossas mãos é o rosário. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E veja, em tudo isso o Senhor está dizendo, ninguém te ama como eu. Também te revelando essas coisas, o Senhor está dizendo para nós, Maria está dizendo para nós, e dizendo para nós assim, de maneira forte, ninguém te ama como eu, ninguém. Veja, o mundo não te ama como eu. Esses que querem te dar prazer, que querem te dar uma felicidade passageira, eles não te amam. Não, eu preciso colocar você em disciplina. Veja, eu quero dizer mais. Vai me dando os acordes que eu preciso. Eu quero dizer mais. Veja, aqueles soldados, que não eram soldados, eram construtores, eram homens e mulheres, porque as mulheres também iam para as muralhas. Enquanto os homens estavam construindo, as mulheres estavam fazendo massa, carregando massa, separando as pedras. Eram homens e mulheres, eram crianças, meninos e meninas, todos ajudando. E bonito, quando chegava de noite, na maior austeridade, ninguém voltava para casa. Coisa bonita, era um bolinho de gente que dormia ali no pé da muralha, no lugar que eles acabavam de construir durante o dia, cansados. Depois que o sol se ia, escurecia, eles ficavam orando, até todos adormecerem. E era marido, era mulher, eram os filhos, e ao lado desse montinho de gente, desculpa a expressão, outro montinho de gente. Mas impressionante, todos eles, até os menininhos, até as menininhas que não tinham armas, mas tinham pedras na mão. Se chegasse o inimigo, e na hora que o pai pegasse a arma, eles também estariam acordando, pelo menos eles sonhavam com isso, que eles acordassem também, aventura de criança, mas as pedras deles já estavam ali ao lado deles, para eles pegarem nas pedras e também eles lançarem sobre o inimigo. Nem sei o que eles poderiam fazer, mas o que eles tinham na alma era isso. Gente, é assim que o Senhor quer que nós vivamos agora em família. Deixa eu dizer, em austeridade. Temos que ser famílias maravilhosamente trabalhadoras. Gente, o tempo de hoje é tempo de trabalhar. Ninguém mais pode comer o pão sem trabalhar. Deixa eu dizer para todos os jovens, para todas as pessoas, você precisa trabalhar, e deixa eu dizer, enquanto você não tem um emprego, o emprego que você queria, o emprego que você buscava, procura alguma coisa para fazer. Pelo menos na obra do Senhor não falta trabalho, não é trabalho remunerado. Eu sei que você também precisa de um trabalho remunerado, mas na obra do Senhor não falta trabalho. E impressionante, se você não tem ainda um outro emprego que remunere você, arrisque-se num trabalho pelo Senhor, arrisque-se a trabalhar na obra do Senhor. Há muita coisa por se fazer.
E vai me dizer depois se o Senhor dá ou não dá a você um emprego remunerado. É que nós não temos a coragem, gente, de arriscar-nos naquela palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E justiça de Deus é ver as nossas famílias reconstruídas. E justiça de Deus é isso que nós estamos cantando. Ninguém te ama como eu. É isso que Jesus disse. E esta é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E nós temos que resgatar, recuperar para Deus aquilo que é de Deus temos. Se entregue a esse trabalho, arrisque-se, invista a sua vida no reino, na justiça de Deus e veja se Deus vai dar ou não dar para você todo o restante em acréscimo, inclusive um emprego remunerado. Se não forem todas, uma pessoa da sua família vai trabalhar e vai acabar sendo o sustento dos outros. Gente, nós estamos pertinho de acontecer isso. Eu não queria que fosse assim, eu não sou o profeta de mau agouro, não. Mas nós estamos pertinho de acontecer isso, onde numa família inteira, uma pessoa só consegue ter um trabalho remunerado. E ela é que acaba sustentando os outros. Gente, nós temos que fazer cair os nossos sonhos dentro do concreto que nós já estamos vivendo. E você não pode ainda continuar sonhando os velhos sonhos para os seus filhos, porque esses sonhos não existem mais. Deixa eu dizer, na situação atual do mundo, eu não quereria que fosse assim, mas nós temos que entrar na real, temos que viver uma vida pobre, temos que viver uma vida austera, e não dá para ninguém mais querer viver no luxo, no conforto, no bem-estar, na sobra, no supérfluo, não, para ninguém, pelo contrário, é preciso que todos nós até queiramos viver a simplicidade, a pobreza, a austeridade de vida. Na verdade, é a vida de trabalhadores, de construtores e de guerreiros ao mesmo tempo. Como aqueles, pode aplaudir, como aqueles homens, como aquelas mulheres, como aqueles meninos, como aquelas meninas, que trabalhavam o dia inteiro na muralha, trabalhavam o dia inteiro na reconstrução, e quando chegava de noite, rezavam, e dormiam ali, ao lado da muralha, dormiam acalentados na oração e nos cantos. As crianças dormiam ali nos colos dos pais, do pai e da mãe, enquanto cantavam os salmos, enquanto rezavam. Era assim que as crianças dormiam, ao relento. Nem coberta tinha por cima, nem barraca tinha para ficar debaixo, não, era ao relento mesmo. Mas dormiam ali, veja bem, para que o inimigo não viesse destruir de noite o que eles tinham construído durante o dia. Gente, nós precisamos retomar esta vida austera, e a nossa mãe está dizendo para nós: meus filhos, deixem cair todos os sonhos. Deixem cair todos os sonhos. Eu tenho dó de pais que ainda têm não sei quantos sonhos a respeito dos seus filhos. Claro que você teve o direito de sonhar, só que a realidade agora é outra. Veja a situação do mundo. Veja a situação do mundo. Veja a situação da economia. Deixa eu dizer, não são os políticos que vão resolver. Infelizmente, tudo o que eles têm feito é paliativo, só paliativo. Não é que eles sejam maus, não, é que eles não têm mais o que fazer. Pelo contrário, nós, os filhos de Deus, precisamos passar uns para os outros. E para muita gente que não quer ver as coisas assim, que agora os nossos tempos são tempos de austeridade. Acho que você entende perfeitamente a palavra austeridade. Portanto, é tempo de pobreza, é tempo de simplicidade, é tempo de trabalho, é tempo de oração e é tempo de viver assim. O tempo todo trabalhando na reconstrução e depois até mesmo dormindo ali ao lado da muralha que a gente construiu durante o dia, para que o inimigo não venha e destrua durante a noite aquilo que nós construímos. E dormimos já com armas ali bem à mão na cintura, prontinhas, e para não perder tempo nem na cintura, fora da cintura, ali na nossa mão. A mão está ali já em cima da espada, da arma que a gente tem, e até crianças com pedras
prontinhas ali ao lado delas, coitadinhas, para que se acordarem durante a noite, já comecem a se defender. Põe a mão no coração, diga comigo: Maria, dá-nos essa graça. A graça de entender tudo isso. A graça de aceitarmos uma vida austera. Uma vida de trabalho. E uma vida de luta. Uma vida contínua. Construindo a muralha que foi derrubada. Mas com ferramenta numa mão e arma na outra. E durante a noite, dormirmos ao lado da construção, para que o inimigo não venha e destrua o que nós construímos. Dá-nos essa graça. Dá-nos a graça de viver uma vida austera, uma vida simples, uma vida pobre. Retira de nós todos os nossos sonhos e faz-nos cair na realidade. Nós queremos entrar na realidade. A senhora é mãe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E sabe, você precisa educar os seus filhos nessa austeridade. Me desculpe, guerra é guerra. Guerra é guerra. Eu não vivi quase nada. Eu era menino de 42 a 45, quando aconteceu a Grande Guerra. Eu lembro que a gente teve falta de tudo. Havia filas enormes para comprar pão, para comprar leite, para comprar óleo, para comprar açúcar, porque tudo era racionado. Nós não tínhamos facilidade de roupas, de calçados, nem de gasolina, porque tudo era para a frente de guerra. Eu repito a você, nós passamos muita dificuldade, muita penúria, mas eu não vivi quase nada do que é uma guerra. Mas eu devo dizer a você que guerra é guerra. Que guerra é guerra. Bonito lá em Medjugorje e em toda aquela região, eles experimentaram o que era a guerra, o que é a guerra. Você sabe que a guerra naquela região não parou ainda. Graças a Deus, há um bom tempo, essa guerra não atinge mais Medjugorje, mas o restante daquele país que foi a Iugoslávia, eles continuam em guerra ainda. Hoje ainda é uma questão internacional. E aquela região pode provocar até mesmo um conflito universal. Porque eles não param de guerrear. Eles experimentam o que é a fome, o que é a sede, o que é a falta de tudo. Gente, em tempo de guerra é preciso educar os nossos filhos desse jeito, na austeridade. Não fique perguntando quando é que nós vamos entrar em guerra. Não fique perguntando quando é que vai começar a tempestade. Não, nós já estamos vivendo essa guerra. Nós já estamos dentro dessa tempestade, já estamos. Por isso você não pode mais ir pelo sistema do mundo, e deixa eu dizer, o apelo do mundo, portanto o apelo dos meios de comunicação, o apelo da televisão, o apelo do rádio, o apelo das propagandas, o apelo dos supermercados, o apelo das lojas, é justamente do supérfluo. Eles querem empurrar para nós o supérfluo, as coisas apenas de conforto. Eles querem que nós vivamos uma vida simplesmente sonhada, e o que as novelas, por exemplo, apresentam para nós, desculpe, é continuamente todas as noites uma TV de cachorro. Porque você sabe que muita gente chama aquele negócio de frango assado, né? Que está na frente dos lugares que vendem frango assado. E lá estão os frangos rodando e assando, chamam aquilo de TV de cachorro, porque o cachorro fica lá, né, querendo. Mas, gente, justamente o que a TV faz é TV de cachorro para a gente. Fazendo com que nós e os nossos filhos
De tanto olhar, de tanto olhar, de tanto olhar, não é necessidade nossa, mas de tanto ver, de tanta oferta, de tanta oferta, de tanta oferta, de tanta oferta, a gente fica babando ali diante daquelas coisas, e trabalhando e vivendo e roubando muitas vezes para ter aquelas coisas que são apresentadas. Gente, nós não podemos mais viver no sistema do mundo e não podemos mais permitir, porque vai judiar deles. Nós não podemos mais permitir que os nossos filhos vivam diante de TV de cachorro. Não podemos, pelo contrário, eu sei que não é fácil, porque os nossos filhos estão aí nesse mundo, os nossos filhos saem de casa, os nossos filhos vão para a escola, os nossos filhos têm colegas, os nossos filhos veem televisão. Eu sei que não é fácil, é uma luta, eu sei disso, mas temos que mudar a cabeça, porque parece que a gente não está disposto a mudar a cabeça. Pelo contrário, a gente acha, não, isso é bobagem, o padre está exagerando. Não, gente, temos que mudar a cabeça. Não é porque seja difícil que nós vamos deixar de fazer. Mas é interessante, é de pequenino que se torce o pepino, e é de grão em grão que a galinha enche o papo, e também é água mole em pedra dura que tanto bate até que fura. E podíamos ficar repetindo provérbios ditos populares, que eles funcionam. Impressionante, os nossos filhos são muito mais atingidos do que nós que somos marmanjos. Eu sei que de quando em quando eles têm aqueles 2 minutos, que o meu colega tem aquele tal tênis, o meu colega tem tal coisa, a minha colega recebeu aquele presente do pai. Tem. De quando em quando, dá uma louca no filho, dá uma louca na filha, mas quando a gente vai educando em água mole, em pedra dura, quando a gente vai aos pouquinhos, mostrando, ensinando, quando nós temos a mentalidade, quando nós vivemos a austeridade, pobreza, simplicidade, quando nós não continuamos com os sonhos irrealizáveis, deixa eu dizer, sonho igualzinho a sonho de TV de cachorro, porque não vamos ter isso. A situação no mundo já mudou, já houve uma guinada, não tem como, gente. Quando nós mudamos de mentalidade e agimos assim, os nossos filhos entram e são muito mais rápidos do que a gente. Daqui a pouco são eles, um pouco depois, são eles que estão nos corrigindo e dizendo, pai, o senhor não disse que não é assim que a gente tem que fazer? Mãe, por que a senhora vai comprar isso? Não é necessário, mãe. Não é preciso. Já os nossos filhos vão nos ajudar. E deixa eu dizer, porque do contrário, todos nós sofreremos muito. Porque todos nós sofreremos muito e vamos sofrer vendo os nossos filhos sofrer. Veja bem, o necessário não vai nos faltar. O necessário não vai nos faltar. Não vai. Nós teremos o que comer, teremos o que beber, teremos onde morar, teremos com que nos vestir, teremos. Deus vai cuidar de nós, mas não dos modos que nós fomos educados, não nos modos em que nós sonhamos, não dentro da mentalidade do mundo, não dentro do sistema do mundo, mas que o necessário não vai nos faltar, não vai. Pelo contrário, os que hoje têm de tudo esbanjam e não querem mudar de mentalidade, coitadinhos, quando as coisas lhes faltar, e foram obrigados a viver só do necessário, eles não estavam acostumados a viver só do necessário. Daí vão sofrer muito e vão se desesperar. E daí facilmente eles cairão nas malhas do anticristo. E nós não podemos, gente, porque ninguém te ama como eu. É o Senhor gritando para nós do alto da cruz, é a sua mãe gritando para nós. Eu não posso perder você e nenhum dos seus filhos. Então, por amor a mim, por amor dos seus filhos, por amor de você, por amor de uma vida eterna, porque você não foi feito para viver apenas nessa terra 90, 100 anos, não. Por amor de tudo isto, viva na simplicidade, na austeridade e forme e eduque os seus filhos assim, porque ninguém te ama como eu. O mundo não te ama, não. O mundo te dá
aquilo que você sonha ter, como o traficante dá para aliciar e pegar o seu filho e depois fazer dele um destruído pela droga. É assim que o mundo faz. Na verdade, o mundo não te ama, não. O sistema não te ama. E os que estão a serviço do sistema, na mídia, nos meios de comunicação, eles não te amam, eles estão te explorando. Mas ninguém te ama como eu te amo, diz o Senhor. Olhe para a cruz, veja a minha grande prova. Veja a minha grande prova, ninguém te ama como eu. Canta comigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E olha o que a música diz, olha o que na verdade o Senhor está dizendo. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. O Senhor não apresenta para nós a prova da sua glória, não, a prova do Senhor, a prova do seu amor está na cruz, gente. E agora Ele está dizendo, vocês também precisam passar pelo Calvário e passar pela cruz. Já já a minha igreja inteira vai passar pelo Calvário e vai passar pela cruz. A minha igreja não vai perecer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não. Mas assim como eu passei pelo Calvário e pela cruz, a minha igreja vai passar pelo Calvário e pela cruz. E quando a minha igreja, que são vocês, que são pessoas, que é o meu povo, quando eles passarem pelo Calvário e pela cruz, eu não quero perdê-los, eu não posso perdê-los nessa hora. Mas para isso, o meu povo, a minha igreja precisa estar preparado. Você precisa estar preparado, os seus precisam estar preparados. Eu estou lhes dando a receita. Vocês precisam viver uma vida austera, uma vida simples, e numa vida austera, simples, pobre, é mais fácil ser pessoas de fé, é mais fácil ser pessoas fiéis, é mais fácil ser pessoas de oração. O mundo os atrai para todos os lados, o mundo os puxa para todos os lados, e vocês ficam como ventoinhas para cá e para lá, nem sabem onde ir, com tanta solicitação, vagueando por todos os lados. Mas se vocês vivem uma vida pobre, simples, austera, uma vida de trabalhadores e de guerreiros, é muito mais fácil vocês serem pessoas de fé, vocês serem fiéis, vocês serem orantes. Insistam, insistam, insistam em orar. Desliguem a televisão e orem. Deixem de sair para tantos lugares e rezem. Não venham com aquela ideia, com aquela desculpa, aquela justificativa, depois do jornal, depois da novela, daí eu vou rezar. Porque quando vocês chegam à hora da oração, a cabeça de vocês já está tão contaminada com aquilo que vocês viram, que vocês não conseguem rezar. Não é verdade? Diz Nossa Senhora. Não é verdade? Vocês não conseguem. É como água e óleo, é como água e óleo, as coisas não se misturam. É inútil querer dizer que aquela graxa vai pegar depois, porque não pega. Graxa e água não se misturam, não tem jeito. Depois que vocês se contaminam totalmente, cabeça contaminada, coração contaminado, olhos
contaminados, fantasia, imaginação, contaminados, vocês dizem, depois eu vou rezar. E Nossa Senhora diz, mentira, meu filho, mentira, minha filha. Pelo contrário, você vai rezar com tudo aquilo que você colheu da sujeira do mundo, do lixo do mundo. Tenha coragem de desligar e conviver e orar. Tenha a coragem de deixar de ir para cá e para lá. E numa vida austera, numa vida simples, numa vida pobre, juntar um montinho de gente que são vocês. Salvar tudo aquilo que se pode. E se você não consegue segurar todos, fique com aqueles que você pode. E com eles, recomece tudo. Com aqueles com quem você pode, recomece tudo. Por quê? Porque ninguém te ama como eu. Viva uma vida sem pecado, viva uma vida longe do pecado, rompam com o pecado, rompam em família com o pecado, rompam. Declarem guerra ao pecado, falem a respeito disso, tenham a coragem de falar a esse respeito, tenham a coragem de dizer, por hoje não. Tenham a coragem de demarcar os limites e um ajudar o outro a viver essa realidade. Não, na nossa casa não se peca, na nossa casa não entra pecado, na nossa família não entra pecado. Gente, é preciso essa coragem. E a nossa mãe está precisando que nós demos essa guinada antes que seja tarde. E deixa eu dizer, a Canção Nova quer ajudar você. Eu sei que não é fácil. Por isso mesmo, porque não é fácil, é que Deus nos dá essa missão de ajudar você. Nós queremos continuamente, 24 horas por dia, ajudar você. Nós queremos aqui, nós queremos pelas ondas da rádio, nós queremos pelas ondas da televisão, nós queremos pelos nossos livros, nós queremos pelos nossos cassetes, nós queremos com tudo aquilo que nós podemos fazer. E queremos fazer cada vez mais ajudar você a formar um grande e um poderoso exército de reconstrução, de trabalhadores e de guerreiros. Essa é a nossa missão. Se você não tem onde se apoiar, apoie-se em nós. Eu estou dizendo. Se você não tem onde ancorar o seu barco nessa dificuldade, onde nós estamos subindo contra a correnteza, encoste o seu barco em nós. Se nessa luta você não tem onde se apoiar, apoie-se em nós. Pode se apoiar no nosso ombro. Venha conosco. Nós estamos dispostos a fazer isso. Nós estamos dispostos a subir juntos, correnteza acima. Nós estamos construindo uma arca, igualzinho à arca que Noé construiu por mandato de Deus, antes que aconteça o dilúvio. Naquele tempo foi o dilúvio. O que vai acontecer nós não sabemos, mas que o Senhor está nos anunciando, que Nossa Senhora está nos anunciando, e veja, não será castigo de Deus, não. Será o próprio inimigo que vai, ele mesmo, com o sistema que ele criou, detonar tudo. Ele mesmo que vai fazer isso. Ele vai ter a consequência daquilo que ele construiu. É por isso que o Senhor está insistindo conosco que nós saiamos o mais depressa possível do sistema do príncipe desse mundo, porque, gente, este sistema sempre foi furado, mas agora mais do que nunca está claro, ele não tinha base, ele não tinha estrutura, ele também não tinha paredes, não tinha nada, era só aparência, era só casca. Está ruindo, e não é só no Brasil, não. Quem imaginaria que o Japão entrasse nessa? É só ver a situação da Rússia. A Luzia estava dizendo num dos programas, a desolação do que acontece na Rússia, onde eles trabalham sim, mas chega no final do mês, não há dinheiro para poder pagar o trabalhador. Então o que eles têm são garrafas e garrafas e garrafões de vodka, e como infelizmente aquela região é uma região de muitos alcoólatras,
eles acabam aceitando o pagamento em litros e garrafões de vodka. Para eles, e para dar vodka para os próprios filhos, porque não tem comida para dar. Então, pelo menos, disfarça, e a criança não sente tanto a fome, tomando um pouquinho de vodka. Já imaginou? Já imaginou? Gente, não há mais como confiar no sistema do príncipe do mundo, ao contrário, nós temos que escapar-nos depressa e entrarmos na arca da salvação que o Senhor está construindo para nós. Porque veja, ninguém te ama como eu. Aliás, o Senhor diz, somente eu é que te amo, então acredite no meu amor e venha para mim. E Nossa Senhora pega a mesma palavra do Senhor, o mesmo clamor do Senhor, ela diz, sim, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, olhe para o meu filho, está aí a minha grande prova. E sou eu como mãe que estou dizendo para vocês, mudem completamente de vida, mudem de mentalidade, mudem de coração. Vivam como filhos de Deus, vivam na austeridade de trabalhadores e de guerreiros, vivam como aquele povo que acreditou, não pela força, nem pela violência é que se construirá esta obra. Gente, o bonito, nós sabemos que eles reconstruíram Jerusalém. Eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram as muralhas, eles reconstruíram tudo. Tenha certeza, embora que pareça que nós agora somos os perdedores, que somos a minoria, também o povo de Deus que estava reconstruindo a cidade era a minoria, por isso que eles eram obrigados a fazer assim, trabalhavam todos e trabalhavam com ferramenta e com arma e dormiam na muralha. Nós também, por sermos poucos, parece que somos os perdedores e o mundo zomba de nós, como está lá no livro de Neemias, os inimigos zombavam deles. Nós temos a certeza, nós reconstruiremos e a vitória será nossa, a vitória será do Senhor. Tenha essa certeza, por mais incrível que pareça, aí está a verdade e é nisso que nós acreditamos. Nós anteciparemos a vitória do Senhor, nós anteciparemos a glória do Senhor e quando Ele vier, Ele já vai encontrar toda a estrutura preparada para Ele vir, instalar o seu reino e reinar. Pode ficar em pé e aplaudir para valer, porque a verdade é essa: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!